lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as séries mais aguardadas, mais imperdíveis de 2024, pelo menos que eu tô esperando, né? Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre os filmes de 2024, então vai lá assistir. Mas nesse, olha, tem muita coisa boa, tem últimas temporadas de séries, ciclos que se encerram aí, séries que vão retornar para outras temporadas e séries com grande potencial. E lógico, né, muitos vídeos que vão sair aí falando sobre essas obras magníficas. Então, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, diferente dos filmes, né, série é um pouquinho mais complicado porque algumas nem começaram suas produções que estavam prometidas para 2024, muito provavelmente nem em 2024 vai lançar. Então eu vou até citar no final do vídeo algumas séries que eu espero que tem potencial para 2024, mas não essencialmente garantido, mas algumas que a gente já inclusive tem data e outras que foram anunciadas, mas estão sem data ainda. Gente, eu já vou começar aqui falando sobre Griselda, porque não só é uma série que você pode esperar muito, mas também é uma série que eu já assisti, então vou falar com propriedade que é uma minissérie, na realidade, imperdível, né? Ela tem aí 6 episódios e vai contar a história de Griselda, que foi a maior mulher narcotraficante da Colômbia, mas que fez seu nome ali em Miami. Inclusive, a minissérie é dos mesmos produtores de Narcos e é interessante porque ela teve uma importância muito grande quanto àquele trajeto de avião que o Pablo Escobar fazia. E além disso, a gente tem simplesmente a Sofia Vergara como a Griselda. Gente, essa mulher, ela tá simplesmente maravilhosa e pra mim também foi muito positivo ver ela em um papel mais sério, né? Eu conhecia muito mais o trabalho dela por causa de Modern Family, acredito que muitos de vocês também. Então ver ela aqui como Griselda, pra mim foi realmente sensacional e ainda mais no contexto de produção, cara, é uma série muito bem produzida. Então ela é uma minissérie, aquilo, 6 episódios, enredo fechadinho, imperdível. A minissérie estreia no dia 25 de janeiro na Netflix. Agora, olha que curioso, essa também é uma minissérie, mas eu descobri ela vendo aqueles trailers propaganda do Apple TV Plus, e agora, dia 26 de janeiro, lá no Apple TV Plus vai estrear Mestres do Ar. É um contexto da Segunda Guerra Mundial e vai contar a história do 100º grupo de bombardeios das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, só que eles eram conhecidos como o 100º Sangrento, porque eles tiveram muitas perdas durante os conflitos aí em combate. Essa série, o que me chamou a atenção nela foi pela produção, o fato de ser minissérie também, pra mim particularmente eu gosto muito, que nem eu falei de Griselda, é um enredo fechado, né? E eu gosto de séries, filmes, minisséries do gênero aí de guerra. E pra mim ela passou uma pegada de série bem produzida, tipo a nível que nem o filme Dunkirk, 1917. Então foi uma minissérie que eu fiquei bastante curiosa, com certeza eu vou conferir quando lançar. A minissérie estreia no dia 26 de janeiro no Apple TV Plus. Outra série que eu não posso deixar de falar que eu fui impactada na CCXP é Fallout do Prime Video. A série estreia no dia 12 de abril. A série, ela é inspirada nos jogos de mesmo nome e diferente do que foi The Last of Us pra mim, né? Foi um jogo que eu tive contato, que eu já tinha jogado antes pra fazer os vídeos da série, eu joguei de novo, até pra fazer os vídeos comparativos e tudo mais, mas Fallout foi um jogo que eu nunca tive contato. Mas como eu tive contato com a obra lá na CCXP, eu fiquei bastante curiosa, porque a série ela tem essa temática, né, pós-apocalíptica aí, em que a gente acompanha essa história 200 anos após o apocalipse. Só que esse apocalipse, ele é radioativo, então a gente acompanha pessoas que estão, né, nesses abrigos luxuosos, mas tem uma reviravolta em que eles precisam retornar para esse ambiente hostil. E eles descobrem um universo completamente diferente do que eles imaginavam. Eu acho importante ressaltar aqui, né, porque apesar de ter lido até alguns textos para pesquisar um pouco mais sobre a trama da história, muita gente fala, ah, é baseado nos games, mas a série, né, ela vem pelo Prime Video e eles estão reforçando mais
a inspiração nos games. Por quê? Porque vão ter novas histórias além do que são contadas. A gente tem a base principal, mas vão ter personagens novos. Muito provavelmente eu vou tentar jogar antes da série estrear, pra eu ter algum tipo de contato com o jogo, até pela questão da jogabilidade, até porque muitas vezes isso acaba refletindo narrativamente, e também para ter um conhecimento mais aprofundado aí sobre a trama, né? Peço até desculpa se eu falei alguma besteira quanto à sinopse da série. Mas eu fiquei bastante curiosa e estou interessadíssima nessa série, pelo contexto da radioatividade, que eu acho que pode ser bem interessante, um apocalipse diferente do que a gente viu até então, né? Não essencialmente com zumbis e tudo mais. Agora, outra série que eu não posso deixar de falar, vai mudar radicalmente. Gente, são meus dois moods, entendeu? Apocalíptica e patricinha, porque teremos nova temporada de Bridgerton, só que dessa vez ela vai ser dividida em duas partes, né? A gente vai ter a primeira parte que estreia no dia 16 de maio e depois a segunda parte no dia 13 de junho. E essa história vai ser focada na Penélope. Aqui, diferente dos livros, né? A história da Penélope, ela viria um pouco mais à frente, mas eu, inclusive, devo dizer que eu gosto dessa narrativa, né? Da gente já ter o foco na Penélope, até porque, diferente do livro, né? Eles já revelaram muito antes quem que era a Lady Whistledown. Mas na última temporada, a gente teve aquele gancho que a Eloise descobriu que era a sua melhor amiga Penélope. Então, pra mim, faz muito sentido que a história seja focada nela, né? E tem toda a relação dela com o Colin, principalmente porque o Colin não queria cortejar ela. E tem toda a relação dela, né, também querer fugir da sua família, porque ela não se dá bem, né, ela é um peixinho fora d'água ali com a família dela. Então eu acho que vai ser uma história muito interessante de ser abordada. E honestamente, amo Shondaland, tudo que foi Rainha Charlotte, gente, foi maravilhoso. Então o hype está altíssimo para essa terceira temporada, principalmente por causa do gancho da segunda. E eu senti que a história só tá evoluindo, então o hype está nas alturas. Falando em hype nas alturas, literalmente, né, porque voamos em dragões, a segunda temporada de House of the Dragon chega aí no Summer dos Estados Unidos. Muitos especulam que vai ser muito similar à estreia da primeira temporada, que foi ali para finalzinho de agosto, então acreditam que vai ser no final do Summer. Eu gosto dessa data, acho que super funcionou, né? E aqui a gente vai ver a real briga, né, pelo trono entre os Targaryen, principalmente depois ali, né, que a gente viu que o Aegon, ele pegou o trono que era para ser da Rhaenyra, e aí a gente vai ter a adaptação de Dança dos Dragões. Muitos dragões. Ai, gente, vai ser incrível essa série. Foi uma série que me conquistou muito mais rápido até que Game of Thrones. Mas é lógico, né? Eles já tinham todo o universo construído de Game of Thrones, sabiam que funcionava. Ter o background do Game of Thrones, eu acho que também fez House of the Dragon ser a potência que foi desde a sua primeira temporada, além de um excelente desenvolvimento. Então eu acho que a segunda só vai melhorar, gente, só vai engrandecer esse negócio. E como eu falei, né, o hype nas alturas no voo do dragão. E aqui, gente, a gente só vai hype atrás de hype, né? Outro que eu não podia deixar de falar é a Agatha Darkhold Diaries, que tá programada aí pro Winter de 2024 dos Estados Unidos, que seria ali outubro, novembro, dezembro. Tem se falado, né, outubro de 2024, mas ainda não tem uma data cravadinha ali. Não tem muitas informações da série, mas foi divulgada a sinopse do primeiro episódio. Eu vou ler aqui pra vocês, tá, gente? Aqui, ó, no primeiro episódio vemos Agatha Harkness finalmente se libertar de um feitiço do qual estava presa. Ela mal pode esperar para retornar aos seus hábitos maléficos, mas descobre que não tem mais os seus poderes. O único caminho adiante para ela é embarcar em uma jornada perigosa para retomar sua magia com a ajuda de um ou outro amigo inusitado. O hype, gente, por essa série é simplesmente pela coisa maravilhosa que foi WandaVision. Vocês acompanharam a cobertura semanal aqui do canal. Foi uma das séries, principalmente do Disney Plus e da Marvel, que eu mais gostei. Chegou a época que tava todo mundo em casa, então todo mundo também tava assistindo. Então foi muito gostoso especular semanalmente aqui com vocês. Entretanto, agora falando especificamente da Agatha, né, foi uma personagem que me cativou muito. Atriz extremamente carismática, sabe? Então quando anunciaram o spin-off dela, eu já sabia que eu ia gostar. A história, ela pode ser podre. Tô brincando, é lógico, mas de verdade, assim, eu acho que ela
é uma excelente atriz, ela conseguiu construir muito bem essa personagem e essa personalidade da Agatha. Então, muito disso é o meu hype, né, pra assistir a série. Como eu falei, a gente não tem muitas informações, então também não tem como ficar extremamente empolgado com a história em si, porque não tem muita história. Mas tudo que eu tenho visto, eu tenho gostado e muito, e se for na mesma qualidade de produção, né, que a gente viu ali em WandaVision, em Loki, por exemplo, com certeza vai ser uma excelente série. Agora, uma série que eu não posso deixar de falar é a segunda temporada de Arcane. Quem é mais antigo aqui no canal, acompanhou a cobertura da primeira temporada, sabe o quanto que eu fui impactada por essa série. Eu não sou louzeira, né, eu não conhecia muito do universo, mas o público foi muito receptivo comigo quando eu trouxe os vídeos e eu amei esse universo, eu amei a série e eu estou empolgadíssima desde lá da primeira temporada e desde quando foi anunciada que teria a segunda pra assistir, e finalmente tá aí. Quando foi anunciado, né, que teria a segunda temporada, tava super distante, né? Porque afinal, ainda assim, é uma animação, mas é esse ano. A gente ainda não tem muita informação do que vai acontecer, mas muito provavelmente o que especula-se, né, é que vai ser a guerra entre Piltover e Zaun, devido aos eventos finais ali da primeira temporada. A gente já tem confirmação de alguns personagens que, pra quem conhece mais o universo de LoL, tá super empolgado. Eu tô empolgada sem saber quem é, mas assim, gente, a série, ela tá prometida ainda sem uma data definida, mas vem em novembro de 2024 na Netflix. Agora, a partir daqui, eu vou falar algumas séries que elas estão confirmadas para 2024, mas elas ainda não têm uma data precisa aí. A primeira que eu vou falar e que encerra com a sua última temporada é The Umbrella Academy. A gente não tem muita informação sobre o plot, mas foi divulgado o pôster, né, que eles colocam The Final Timeline, ou seja, a timeline final. Só que aí é cheio de timeline que parece a linha de metrô de São Paulo. Então eu acho que vai ser uma confusão gostosa de acompanhar. É lógico, né, teve toda a questão do plot final da última temporada, que eles conseguiam rebutar, mas eles acabaram em outra cidade. Eles ainda têm desdobramentos para desenvolver, né, para fazer a gente entender o que aconteceu ali nesse reboot de timeline. E assim, são personagens muito carismáticos. Como eu falei, a gente não tem muita informação ainda, não tem nem data, mas a gente sabe que é a última temporada. E outra coisa que já foi divulgada também é que vai ser uma temporada menor. Geralmente a série tinha aí seus 10 episódios, só que essa última temporada vão ser 6. Então, creio eu que eles vão querer meio que só encerrar a história mesmo, sabe? As outras tinham todo um desenvolvimento até chegar, né, uma puxada pra temporada seguinte, mas essa finaliza a história. Eu particularmente gosto, acho que podia começar a degringolar um pouquinho, né, como tava se caminhando e tal, então acho que vai acabar em um bom momento e espero que acabe bem. Agora, outra que eu estou hypadíssima, gente, eu até tô arrepiando quando eu tô falando aqui das coisas, é a segunda temporada de Ruptura. Ruptura foi uma ruptura no mundo das séries. Eu acho que foi uma das séries que teve um contexto mais original aí nos últimos anos do que a gente assistiu. É uma série do Apple TV Plus, né, e ela traz essa temática em que o Mark, né, que é o protagonista que a gente acompanha, ele lidera um grupo de funcionários do escritório em que suas memórias foram divididas entre o trabalho e vida pessoal. Então, quando eles estão vivendo a vida pessoal, eles não se lembram de absolutamente nada do que eles viveram ali no trabalho, e quando eles estão no trabalho, eles não lembram absolutamente de nada do que eles viveram na sua vida pessoal. Só que aí um colega de trabalho aparece querendo descobrir a verdade ali do que acontece. E com isso vai começando a criar conflitos, né, dentro dessa separação de memórias. A primeira temporada acabou de um jeito, assim, absurdo. Eu nem tenho coragem de falar que, apesar de já ter 2 anos aí, né, a primeira temporada, gente, tem uma experiência. Se vocês ainda não assistiram, já vai esquentando pra segunda temporada. Há indícios de que pode ser que não estreie em 2024, até porque a produção teve alguns problemas aí, umas polêmicas, que os criadores, eles não estavam se entendendo, tanto quanto a rumo de história, então tiveram alguns atrasos, mas eu acho que o atraso também se reflete muito que, na realidade, se eu não me engano, era pra ter lançado em 2023, não era nem 2024. Então, creio que esse ano vem, espero que sim. A própria Apple ali, já nos primeiros dias do ano, já tava dando uma esquentada, então acho que em breve teremos novidade, porque foi realmente um negócio que saiu da bolha, todo mundo só falava disso. Eu assisti um pouco depois, assim, do hype, e eu lembro que ainda assim eu fiz vídeo e deu super certo. Então, assim,
Foi uma série extremamente popular. Assistam, gente. Assistam, se não viu. Vocês vão entrar nesse trem do hype da segunda temporada aqui comigo. E se quiser saber mais, assiste o vídeo do canal sobre a primeira temporada, porque, sim, você vai querer continuar falando sobre essa série depois que você assistir. Outra série que também tá sem data, mas que o hype é altíssimo, é The Boys. A gente também não tem muitos detalhes da história. O que a gente sabe é que da mesma forma que a última temporada de The Boys refletiu nos eventos iniciais de Gen V, os eventos finais da primeira temporada de Gen V vão refletir no que a gente vai ver na nova temporada de The Boys, e a nova temporada de The Boys vai refletir os eventos da segunda temporada de Gen V. Inclusive, eu não sei se eu já falei isso em algum lugar, creio que sim, mas eu achei interessantíssimo como eles criaram esse spin-off, porque até então eles tinham falado, vai ter o Gen V, que vai ser um spin-off de The Boys, mas eu nunca vi uma série integrar tão bem ali os universos, coexistirem, né, e trazer personalidades queridas, né, pra série e ter esses reflexos. Então é como se fosse uma extensão mesmo, assim, sabe? Eu achei que eles fizeram um trabalho primoroso dentro de uma fórmula que eles sabem que funciona perfeitamente ali pra eles. Mas teve um tweet com informações novas, além dessa, né, dos reflexos de Gen V, The Boys, Gen V, etc. Eles revelaram que o Bruto, ele sabe sobre o vírus, ou seja, muito provavelmente aquela cena final, após créditos que a gente viu em Gen V, era ele já descobrindo daquele vírus que o Dr. Cardoso criou. Também, gente, vocês não viram Gen V ainda? Assiste pra não ficar boiando, mas também, depois, qualquer coisa, volta aqui no canal, eu te dou os contextos, como não, dos meus vídeos. Com certeza teremos cobertura semanal, estou fazendo isso de The Boys desde a primeira temporada, se eu não me engano, ou desde a segunda, pelo menos. Estou falando de todas as temporadas de The Boys, fiz o mesmo com Gen V, não seria diferente nessa temporada, é uma série que eu amo e muito, então é lógico que todos os anos que tiver temporada, tanto Gen V quanto The Boys, vai estar aqui na lista. E também que o Capitão Pátria responderá em um julgamento por arrancar a cabeça de um fã da Luz Estrelas. A VOT tem até uma hashtag para ocasião, Home Free. Ai, caraca, isso é muito bom. Eu adoro como eles são geniais nos trocadilhos, enfim. E a gente viu, né, esse contexto de julgamento. Vai ter até o programa do Coleman lá, super tendencioso. E a gente já teve o primeiro trailer, né? E temos personagens novos como o Papai Winchester. Na cobertura chamaremos ele pra sempre de Papai Winchester. Gente, sério, sensacional. Essa série, ela só me dá alegria aí de falar. Agora, outra série que eu espero que dê muita alegria também é o Pinguim da HBO Max. Também é uma série que ela não tá sem data, mas prometida para 2024, e é uma série que se passa uma semana depois de The Batman, em que a gente vai ver o Pinguim, né, disputando o poder com a Sofia Falcone. Eu acho que vai ser interessantíssimo, o que a gente já viu no trailer tá simplesmente lindo. Eu particularmente gosto de expansão aí de universo, principalmente quando bem feito, e eu tô botando várias fichas aí na série do Pinguim. É um personagem que eu também gosto, inclusive. Acho que vai ter um tom cômico interessante também. Então estou hypadíssima. Gente, nossa, essas séries aqui, juro, essa lista tá perfeita. Me desculpa, mas ela está perfeita. Mas eu queria fazer algumas menções aqui também, como eu tinha comentado, né? Não sei como tá exatamente o andamento dessas séries, mas eu não podia deixar de mencionar a segunda temporada de Sandman. Tô extremamente hypada, esperando qualquer novidade. Wandinha 2 também foi uma série que ela sofreu por causa da greve dos roteiristas e dos atores que teve no ano anterior. Então eles estão pensando em retomar agora em abril de 2024, se eu não me engano. A única questão é que eu cheguei a ver alguns lugares falando que teria possibilidade de lançar em 2024. Eu acho um pouco difícil. Tipo, Stranger Things, por exemplo, é uma série que começa antes, tipo, janeiro de 2024 eles vão gravar agora, né? E não tem zero previsão pra esse ano. Saiu até uma entrevista do David Harbour falando que pra gravar a última temporada de Stranger Things eles iam precisar, acho que de um ano, um negócio bizarro, assim. Mas qual que é o meu ponto aqui no final das contas? Eu acho difícil Wandinha começando ali as suas produções, né, um pouco depois de Stranger Things, conseguir finalizar a série, ainda mais tendo efeitos das criaturas e tudo mais, até o fim de 2024. Agora, se lançar, gente, maravilhoso. Muito provavelmente se lançar vai ser final do ano, né? Coisa ali de outubro para dezembro. Espero que dê tempo, mas
Não sei. Como eu tenho falado aqui nos vídeos, acompanha as redes sociais que qualquer atualização a gente vai falando aí pra vocês. E outra série que, gente, pouquíssimo falada, está prevista pra 2024, mas também acho difícil, mas vai ficar aqui a menção honrosa, que é a série de Duna, A Profecia, que vai pra HBO. Essa série, gente, teve várias tretas de bastidores e ela mesmo, tipo, não andou muito e tal. Não sei como vai ser. Inicialmente estava prevista para dezembro de 2024. Se vai acontecer, de novo, acompanha nas redes sociais, gente. Eu sempre vou atualizando vocês aqui no canal. Nas redes sociais fica mais fácil de falar essas questões de data, então não deixa de seguir. Mas, como eu falei, muita coisa boa para 2024, tanto filme quanto série. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão hypados para essas séries aqui que eu apresentei nesse vídeo? Qual que é a sua lista de séries para 2024? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!